Versículo 38. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São João, capítulo 1, do versículo 26 ao versículo 38, que assim diz a palavra do Senhor. Aleluia. No 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria, e entrando o anjo aonde ela estava, disse: Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, turbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graças diante de Deus. E eis que conceberás e dará à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. E este será grande, e será chamado Filho do Deus Altíssimo. O Senhor lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará sobre a casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Então disse Maria ao anjo: Como isso será? Pois não tenho relação alguma com o homem. Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Isabel, tua parente, igualmente concedeu um filho na sua velhice, sendo este ao 6º mês, para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus não haverá impossível em todas as suas promessas. Então disse Maria: Aqui está a serva do Senhor, e cumpra-se em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou. Aleluia! Amém. Glória a Deus. Vamos se assentar, meus irmãos. Esse é um texto conhecido de todos nós, um texto relatado por São Lucas, que traz a narrativa da visitação do anjo Gabriel a uma mulher chamada Maria, que era noivo de um homem chamado José, e Deus, por meio do anjo, informou para Maria que ela iria conceber uma criança. Porém, Maria questiona que até aquele prezado momento ela ainda não havia conhecido o homem, ela ainda não havia tido relações íntimas com homem algum. Mas o anjo disse para Maria que não ter relação com o homem não invalidaria aquilo que o anjo estava falando. Que iria se cumprir na vida de Maria aquilo que o anjo estava informando que se cumpriria. E para validar aquilo que o anjo estava falando, o anjo disse para Maria que a sua prima, chamada Isabel, casada com Zacarias, com a idade avançada e também na condição de estéril, estava grávida, e grávida de 6 meses. E o anjo conclui a sua fala dizendo que para Deus não há impossível. Aleluia! E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Para Deus não há impossível. O que Ele prometeu, Ele vai cumprir. O que Ele falou, Ele vai realizar. O que Ele te prometeu, independente do tempo, Ele vai realizar na sua vida. E sobre isso eu quero trazer a definição para os irmãos do que significa impossível. Impossível
é o mesmo que não tem a possibilidade de ser realizada, que não é realizável, que não pode ser feito, que é impraticável, que é inviável. Impossível para o ser humano é aquilo que o ser humano não consegue realizar, é aquilo que o ser humano não consegue praticar, é aquilo que o ser humano não consegue fazer. E dentro da nossa geografia e limitação, muitas coisas se tornam impossíveis para o ser humano. Derrubar as muralhas de Jericó eram impossíveis para os seres humanos. Derrubar o gigante Golias de 3 metros era impossível para os soldados do exército de Saul. Fazer um paralítico andar é impossível para o ser humano realizar. Multiplicar pães e peixes é impossível para o homem fazer. Fazer o cego voltar a enxergar é impossível para o homem realizar. Transformar água em vinho é impossível para o homem fazer. Mas para Deus, todas essas coisas supracitadas são possíveis. Haja vista que a nossa vida na casa do Senhor hoje, para muitos em outra hora era impossível, mas para o Deus que faz do impossível possível, nós aqui estamos para adorá-lo e glorificar o nome dele nessa noite. Então logo nós entendemos que para Deus o impossível não existe. Para Deus tudo é possível. Mas para que o impossível de Deus se torne possível na nossa vida, nós precisamos compreender a vontade de Deus para nós. Nós precisamos entender qual é a vontade que Deus quer que nós venhamos a realizar. Nós precisamos entender o que Deus quer fazer na nossa vida e através da nossa vida. Logo, nós precisamos estarmos conectados com Deus que faz o impossível se tornar possível. E algumas coisas interferem que o impossível de Deus aconteça na nossa vida. E uma delas é a incredulidade. Porque a incredulidade faz com que nós não venhamos a enxergar que o impossível possa se tornar possível. E é onde nós iremos ver a prática humana da incredulidade na Bíblia. Quando nós nos reportamos para a cidade de Gadara, em Marcos capítulo 5, quando um homem, possesso por espíritos maus, não tinha grilhões e correntes que o detinha, nu ele andava dia e noite, rufando e cortando a si mesmo. A população local da cidade de Gadara enxergava que aquele ser humano era um ser irrecuperável. Logo deixaram ele dentro de um cemitério, sozinho com os cadáveres e os túmulos abertos. Logo aquele ser humano, na visão do homem ou na visão da população de Gadara, era um ser irrecuperável. Por quê? Porque nunca ninguém até então havia visto alguém naquela realidade sendo transformado. Mas para Jesus, que faz do impossível se tornar possível, ele entra no barco, vence a tempestade, chega na cidade de Gadara e pergunta para aqueles espíritos que estavam naquele homem: qual é o seu nome? Logo os espíritos começam a interrogar Jesus: por que o Senhor veio antes do tempo nos atormentar? Não nos expulse agora. Logo os espíritos entendiam que para eles há um tempo determinado para sair do plano terreno e para o seu local de origem, que era para o inferno. E logo quando Jesus expulsa os espíritos do corpo daquele homem que está
Aleluia. Aquele homem diz para Jesus: me permita ir com o Senhor aonde o Senhor for. Jesus disse para aquele homem: você vai voltar para a sua casa. Em outras palavras, Jesus não permitiu que o homem fosse com ele, mas Jesus foi com o homem, testificando que ele é poderoso para fazer o impossível se tornar possível. Aleluia, glória a Deus. Então nós entendemos que uma das dificuldades que fazem com que o impossível se torne possível é a incredulidade. Nós entendemos que a incredulidade, a falta de investimento na fé, faz com que nós não venhamos a viver o sobrenatural Meu de Deus na nossa vida. E quando Jesus ele expulsa os espíritos do corpo desse homem, Jesus ele passa a ser enxergado não somente como aquele que transformou a água em vinho em uma festa de casamento, mas também como aquele que tem poder sobre os espíritos, sobre o inferno e sobre o mal. Então, para Jesus, ele começa a sinalizar que para ele o possível e impossível é só uma questão de fé. É só uma questão de como nós estamos enxergando aquilo que está na nossa frente. Porque não são as situações que nos impõem medo, mas a forma que nós a interpretamos que nos faz ter medo das situações. Quando o exército de Saul estava de um lado e o exército dos filisteus estava do outro lado, entre eles havia um vale, e um gigante do exército dos filisteus se levantou e disse para Saul e a sua infantaria: não precisa exército lutar contra exército, basta um representante dos filisteus e um representante de Israel. Eu, Golias, me coloco como representante dos filisteus. Quem se levantará como representante do exército de Israel para me encarar nessa batalha entre exércitos? Logo o exército de Saul e toda a sua infantaria recuaram por 40 dias e 40 noites mediante a afronta do gigante Golias. Mas um jovem sem aparência, sem expressão, sem armamento, sem armadura, não estava alistado no exército de Israel, se posicionou para lutar. Por quê? Porque ele não olhava para o gigante, mas ele cria no Deus que era poderoso para lhe dar força para vencer o gigante. O que eu quero dizer com isso? Situações como mal interpretadas podem nos paralisar na fé, podem nos paralisar em direção aos nossos objetivos e os nossos ideais de vida. Mas quando nós olhamos para Deus, que é o autor e consumador da nossa fé, nós soltaremos muralhas, nós venceremos gigantes, nós iremos vencer dificuldades, nós iremos vencer o medo, nós iremos vencer a depressão, nós iremos vencer a ansiedade. Por quê? Porque para Deus o que é impossível. Aleluia! Glória! Então logo nós entendemos que não são os fatos, mas a forma que nós o interpretamos que vai nos impulsionar em direção ao nosso ideal ou irá nos afastar em direção aos nossos objetivos. Outro exemplo clássico para com isso: quem diria que 13 voltas em torno de uma muralha faria a muralha de Jericó cair? Porém, o Deus que mandou dar as voltas é o Deus que derruba as muralhas. Logo Josué e os demais deram a primeira volta no primeiro dia, deram 6 voltas nos 6 dias e deram 7 voltas no 7º dia, totalizando 7, 13
mediante o nosso movimento que Deus se movimentará em nosso favor. Jesus já disse: bate na porta que ela se abre, pede o que você recebe, e aquele que busca encontrará. Deus está guardando uma movimentação da nossa parte para Ele responder os nossos movimentos. Porque para Deus o que é impossível. Observamos uma mulher que sofreu por uma hemorragia ininterrupta por 12 anos. E ela ouviu que Jesus Cristo estava indo em direção à casa de Jairo. Aquela mulher já tinha gastado todos os seus recursos. Aquela mulher já tinha gastado todos os seus haveres. Aquela mulher já tinha ido nos melhores médicos de Jericó, de Nazaré, de Betânia, do mundo antigo. Todos os tratamentos que a ela foi ofertado, ela fez. Mas a Bíblia diz que ela ia de mal a pior. Tudo aquilo que ela fazia não tinha um retorno esperado ao fazer. Mas ela ouviu falar de um homem que fazia o que nenhum outro homem fazia. Ela ouviu falar de um homem que realizava o que nenhum outro homem realizava. Ela ouviu falar de um homem que poderia trazer para ela uma responsabilidade, ou melhor, uma resposta para aquilo que os seus recursos não conseguiu pagar. Ela ficou prostrada, ela ficou de lado, ela deixou sua oportunidade passar? Não, ela se movimentou. É como se ela estivesse batendo na porta, é como se ela estivesse pedindo, é como se ela estivesse clamando. E quando ela tocou na orla de Jesus, Jesus parou o cortejo, Jesus parou a caminhada, Jesus parou o percurso e perguntou: alguém me tocou? Perante Jesus, uma multidão te aperta, Jesus. Então logo muitas pessoas te tocam. Jesus disse: não, muitas pessoas encostam em mim, mas alguém me tocou. Por que alguém me tocou? Porque aquela pessoa que me tocou, ela veio até mim com um propósito, ela veio até mim com uma intenção, ela veio até mim com uma necessidade. E logo eu quero dizer para essa pessoa: aquilo que ela veio buscar, ela encontrou. Aquilo que ela veio buscar, ela conquistou. Por quê? Porque ela me tocou, crendo que a sua resposta seria atendida. Porque não foi com os médicos, porque não foi com os recursos, porque Jesus tem coisas que só Ele quer fazer na nossa vida para revelar para mim e para você: eu tenho cuidado de você, eu tenho carinho por você. Não foi o livramento de A e nem de B, a influência de A, e muito menos de ser só eu na sua vida, porque eu morri na cruz do Calvário para te salvar da morte eterna, mas também para te dar qualidade de vida entre os homens aqui na terra. Então logo nós iremos entender que para Jesus não é impossível. Ele quer ver um movimento da nossa parte, para que Ele possa realizar na nossa vida aquilo que ninguém pôde até então. Nós iremos observar outro fato: um homem na beira do caminho, cego, moribundo, desprovido de recursos, desprovido de afeto, desprovido de carinho, de atenção, de cuidados. Um homem que só ouvia as outras pessoas pronunciarem bênçãos, pronunciarem conquistas, pronunciarem realizações pessoais ou até mesmo coletivas, mas aquele homem estava à beira do caminho, somente com uma capa que o autorizava entrar e sair na cidade para esmolar e depois voltar para os vales dos rejeitados. Mas ele ouviu falar de um homem que fazia impossíveis na vida de outras pessoas. Logo aquilo encheu o coração daquele homem, e ele, a esmargem de Jericó, ouviu uma multidão entrar naquela cidade, e ele perguntou: o que está acontecendo? O que está vendo? É Pilatos? É Caifás? É Anás? É Herodes? Ou é César que está em Jericó? Não, é Anás, não é Caifás,
E ao dar atenção àquele homem, perguntou para aquele homem: o que você quer que eu faça por você? E aquele homem poderia pedir muitas coisas. De repente, se fosse um de nós, pediria uma casa boa, pediria uma conta bancária bem robusta. Aqueles que são apaixonados por carro pediria um carro bem potente. Aqueles que gostariam de viajar pediriam uma passagem para o exterior. Mas nada disso mudaria a realidade daquele homem. E aquele homem disse para Jesus: Jesus, eu quero voltar a ver. Até então ninguém havia sido alcançado pelo milagre da restauração da visão. Logo todos ficaram olhando para a proposta desafiadora para aquele homem. Mas para Jesus, o que é impossível? Aleluia! E somente uma palavra foi liberada para aquele homem: volte a ver. E aquele homem voltou a ver. O ato de voltar a ver não era somente voltar a enxergar. O ato de voltar a ver é o ato de ter novamente a dignidade que foi roubada. É ter novamente o direito de circular na sociedade. É ter novamente o direito de sonhar em construir uma família. É o fato de voltar a poder entrar dentro do santuário para adorar a Deus. Até porque os imundos, que eram considerados todos aqueles que carregavam algum tipo de enfermidade, não eram eles autorizados a entrarem dentro do templo para poder adorar. Então o que eu quero dizer com isso, em outra hora muitos daqueles que aqui estavam eram impossíveis socialmente falando terem a eles creditado o direito de estarem aqui com as mãos para o céu levantadas, adorando a esse Deus que mudou a minha vida, que mudou a sua vida, que mudou a nossa história. Como eu tinha 12, 13 anos de vida, diziam que eu não iria chegar aos 15 anos, e hoje eu posso dar glórias a Deus e dizer que fiz 40, tenho uma filha de 20, e muitos daqueles que aqui estão, eu tive a oportunidade de outra hora falar do amor de Jesus e tiveram as suas vidas transformadas, e aqui estou dizendo que Jesus é bom. Ele transforma a vida, Ele transforma a história, Ele faz com que palavra de maldição se transforme em bênção, projeto falido se transforma em projeto de valor, aqueles que eram a escolha da sociedade se transformam aqueles que vão anunciar as boas novas do reino de Deus. Por quê? Porque para Jesus o que é impossível? O que é impossível para Jesus? Jesus maravilhoso. Dentro do Aurélio de Jesus não há o termo impossível. Dentro do meu e dentro do seu até pode haver, mas dentro do dicionário de Jesus não há o termo impossível. Por quê? Porque do impossível Ele faz possível, do choro Ele transforma em alegria, do sepultamento Ele faz com que uma festa aconteça. Não foi isso que aconteceu com a mulher que estava saindo de Naim, já carregando o status de viúva, e agora estava indo sepultar o seu único filho. Essa mulher foi salteada pela desgraça, sepultou o marido, estava com o filho morto. Para aquela mulher já não tinha mais um futuro esperançoso, para aquela mulher já não tinha mais motivo para se alegrar, para aquela mulher já não tinha mais motivo para projetar um futuro agradável, satisfatório, prazeroso. Mas quando o cortejo da morte estava saindo da cidade de Naim, o cortejo da vida estava entrando naquela cidade, e quando a morte se depara com a vida, ela é contaminada pela vida. Jesus para o cortejo, traz a vida àquele menino, restitui a família daquela mulher e traz a alegria no ambiente de dor, no ambiente de sofrimento, no ambiente de luto, no ambiente de desgraça. Foi assim com a minha vida, foi assim com a tua vida. De repente alguém entrou nessa noite aqui já desesperançoso do amanhã, já pensando em abandonar a família, abandonar o emprego, voltar a fumar um cigarro de maconha, ou dar um tempo numa carreira de cocaína, ou até quem sabe virar uma macaco um dia. Mas o
cortejo da vida chegou e o chefe dele é Jesus de Nazaré. Aleluia! Ele está dizendo para você nessa noite: eu vou mudar a tua história, rapaz, eu vou mudar a tua história, mulher. Quem disse que você não seria nada? Eu farei de você homem e mulher que maneja a minha palavra. E o que tem mais valor nesse mundo que é manejar a palavra de Deus? A palavra que produz vida, a palavra que produz esperança, a palavra que produz felicidade, a palavra que produz aquilo que o cigarro de maconha não pode produzir, que o crack não consegue produzir, que a cachaça não consegue produzir, mas a palavra de Deus produz. Ela produz esperança, ela produz saúde, ela produz vida, ela produz vida, ela produz vida para a eternidade. Aleluia! Glória a Deus! Para Jesus o que é possível? Aleluia! Para Jesus nada é impossível. E Ele te trouxe nessa noite para te dizer algo. Por mais que você já havia determinado que para você não tem mais jeito, você se encontrou com aquele que muda sentenças, com aquele que muda diagnósticos, com aquele que muda realidades, com aquele que muda sentenças. E para aqueles que disseram que você não tinha mais jeito, Ele está te dizendo nessa noite para você: há jeito sim. Entrega a tua vida a mim e eu vou transformá-la, eu vou modificá-la, eu vou dar um significado novo para ela. Lembra do meu primeiro milagre que eu transformei a água em vinho lá na boda de Caná da Galileia? O vinho simboliza a alegria, a felicidade, a completude. E se você entrou nessa noite infeliz em virtude de uma perda, em virtude de um diagnóstico, em virtude de uma situação que foi muito cara e tem sido muito cara para você, eu quero te dizer algo: sim, sofra o que tem que sofrer, chore o que tem que chorar, mas pode ter a certeza que chegará o momento que todos nós nos encontraremos nas mansões celestiais. Pois o apóstolo Paulo escreveu para os nossos irmãos em Tessalonicenses e diz que aqueles que partiram primeiro irão ressuscitar, e nós que estamos vivos também ressuscitaremos, teremos os nossos corpos transformados, o que é corrupto e o corrupto, o que é mortal é imortal, e nos encontraremos com o nosso Senhor na eternidade. E não há morte, não há dor, lá não haverá lágrimas e muito menos sofrimento. Por quê? Porque lá nós estaremos com o nosso Senhor para toda a eternidade. Aleluia! Então eu fecho essa reflexão nessa noite dizendo para vocês que é que esse encontro para Deus, o que é impossível. Eu não sei louvar, mas me veio um louvor. Eu gostaria que os irmãos me ajudassem. Eu vou iniciar e vocês continuam. Que diz assim: o Deus do impossível não desistiu de mim, sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível Não desistiu de mim, sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Não são as nossas possibilidades e influências que nos influenciam a prosseguir. Quando tudo diz que não, Quando todas as certezas já vieram tentando nos parar,
Alguém entre nós que quer conhecer um pouco mais esse Deus do impossível? Esse Deus que muda vidas. Esse Deus que muda sentenças. Aleluia! Esse Deus que muda cativeiros. Esse Deus que muda histórias. Esse Deus que faz do ponto final uma vírgula e constrói uma história nova para você. Não permita que o seu momento defina o seu estado, mas faz do seu momento um trampolim para uma realidade diferente a partir de hoje. Se encontra alguém nessa noite que ainda não se decidiu por Jesus, ou se decidiu em outro momento, mas extraviou-se do caminho e queira voltar, não perca tempo, porque saímos dos nossos lares, mas não sabemos se iremos retornar. Deitamos, mas não temos a garantia que nós iremos levantar. Porque o arrebatamento da igreja ocorrerá num piscar de olhos. Como um relâmpago que sai do ocidente e corta o oriente, assim será a volta do Senhor. E só subirá para morar com Ele na eternidade aquele que fez uma aliança com Ele enquanto Ele ainda não morreu. E assim eu concluo essa reflexão dizendo para você: não deixe para fazer amanhã aquilo que Deus está te dando a oportunidade. Aleluia! Se é voltar, volte. Se é aceitar, aceite. Se é perdoar, perdoe. Porque já foi falado que para chegar à santidade, Aleluia! devemos seguir a paz com Deus.